presença, Deus. Tu és digno de tudo, Jesus. Uma vez que nós colocamos os nossos olhos nele, nada mais pode satisfazer a nossa alma. E eu posso falar isso porque um dia eu já estive onde você está. Um dia eu já passei por esse encontro e a minha vida foi transformada. O Senhor mudou a minha casa, o Senhor mudou as minhas vestes, o Senhor me ungiu, o Senhor me disse: você é filha, e filha tem mesa. E é isso que Ele vai falar com você esse final de semana. Ele vai te abraçar e você vai sentir um cuidado que você nunca sentiu antes. De
coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada além de ti, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais, nada além. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais satisfaz. Nada mais me preenche, nada mais me satisfaz, além Feche seus da tua olhos. presença. Porque o Espírito de Deus, ele já está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele já está aqui. Eu acho que vocês não entenderam. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele chega, aquele lugar ele é transformado. Quando o Espírito Santo de Deus, ele chega, aquele lugar, ele definitivamente, ele muda. Então eu queria que você aí no seu lugar, você começasse a abrir a sua boca e declarar palavras de amor a Ele. Será que você sabe aquilo que você sente pelo Senhor? Abra sua boca, jovem. Começa a declarar que Ele é santo. Começa a declarar que Ele é poderoso. Começa a declarar que além dEle não há outro Deus. Começa a declarar que Ele é o Deus da sua família, que Ele é o Deus dos seus filhos, que Ele é o Deus da sua geração. Começa a declarar que sem Ele você não é nada. Ele separou esse momento para vocês. Abra sua boca. Ora comigo. Junte a sua fé à minha. Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Jesus, por nós podemos estar aqui na sua casa, Pai. Nós não merecíamos, Pai. E em outra hora nós estávamos condenados, Jesus. Nós estávamos, Senhor, afundados no pecado, Deus. Mas, Senhor, pela Tua graça, Jesus, pela Tua misericórdia, Senhor, o Senhor nos achou, Pai. O Senhor nos achou por detrás das malhadas. O Senhor nos achou, Jesus, escondidos, Deus. Então nós queremos te agradecer, Senhor. Entregar cada jovem que está aqui nas Tuas mãos, Pai. Vai de encontro aos corações, Pai. Perdoa os pecados, Jesus. Ache em nós um coração, Senhor. Um coração, Jesus, que vai perdoar nesse final de semana. Um coração, Jesus, que vai sentir a Tua presença, Pai. Oh, Jesus. Aos nossos olhos, Deus, nós enxergamos apenas uma igreja cheia de jovens, Deus. Uma igreja, Pai, com uma geração que lá fora diz que não tem mais jeito. Uma geração que o pessoal lá de fora diz que já acabou, já está perdida. Mas para nós, Senhor, é a geração que vai mudar esse mundo, Jesus. Para nós, Senhor, é a geração, Pai, que vai se dobrar diante do Senhor e vai declarar que não há outro Deus além de Ti, Jesus. Então, Senhor, que o Senhor comece a levantar, Jesus, pessoas sedentas do Teu amor, sedentas da Tua graça, Senhor. Assim como o Senhor um dia levantou Daniel, Davi, Timóteo. Levante jovens, Pai, dispostos a fazer a Tua obra, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor. E nós queremos aplaudir ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus.
sentar. Deixa eu me apresentar para vocês, para quem não me conhece. Eu sou o Vinícius. Eu sou casado com a mulher mais linda dessa terra, que é a Ângela. Sou pai do Bernardo e da Mariá. E nós estamos na igreja há quase 5 anos. E é uma honra, um privilégio poder estar aqui em cima do altar, trazendo a palavra para vocês. Como a Isadora ela disse, há 5 anos atrás nós estávamos sentados aí, com o coração machucado, ferido, mas com o coração disposto a viver um final de semana que mudaria tudo na minha vida. E hoje eu quero trazer a palavra para vocês de uma mulher que ela sofria há 12 anos por uma doença. E eu sei que muitos de vocês talvez nem queria estar aqui. Alguns de vocês decidiram talvez vir hoje, porque é muito complicado você tomar uma atitude que você sabe que pode mudar tudo. Mas quando nós nos posicionamos, quando nós tomamos uma posição, é como se o Senhor ele olhasse para nós com um olhar de misericórdia e ele dissesse: eu estou pronto para derramar na sua vida. Esse final de semana é o final de semana que o Senhor escolheu para transformar a sua vida. Eu gostaria que o pessoal do som colocasse um vídeo. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse louvor. Porque existem coisas que é só você e Deus. E mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não vale. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Conta em segredo, porque publicamente ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada.
Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, ó, não me atrapalha. Porque agora é só eu e Deus. Coloca para mim Marcos 5, do 25 ao 34. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia. Diga, 12 anos. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Próximo. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu-se em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder e por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, vejam, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou e ao olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, porque o seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Era só até o 34. Aqui está contando a história de uma mulher que sofria, como vocês viram lá, há 12 anos, com uma hemorragia. Qual é o contexto daquela época? As mulheres ou até os homens que fossem impuros, que tivessem com algum tipo de doença, eles não poderiam de jeito algum ficar no meio das pessoas, no meio do povo. Então aquela mulher, ela já tinha tomado uma atitude arriscada, que era sim se infiltrar ali no meio daquelas pessoas. Então o que eu aprendo com ela? Ela estava sofrendo há 12 anos. Alguns estudiosos vão falar que essa mulher ela tinha em torno de 25 anos. E talvez vocês estão aqui, mas vocês não se identifiquem com essa doença. Talvez vocês não se identifiquem com uma doença física, mas talvez a doença de vocês seja uma doença emocional. Seja uma doença que talvez fica lá dentro e ninguém consegue perceber. Mas o mesmo Deus que encontrou essa mulher, Ele está aqui hoje e procurando alguém que esteja disposto a dizer, Senhor, eu que lhe toquei. Porque quando ele percebe que ele foi tocado, quando ele percebe que aquela multidão, ainda que o comprimia, alguém tocou nele com algo diferente, uma fé mais forte, uma fé mais firme, ele diz, espera aí, porque de mim saiu poder. Então talvez hoje nós estamos aqui em 500 pessoas. Talvez hoje o Senhor ele vai passar, ele vai passear e ele vai dizer assim, alguém tocou em mim diferente. Porque você precisa decidir, com a sua fé, querer ser curado ou curada. Ainda que você ainda não esteja com essa doença, como eu disse, mas talvez você carrega um vício, uma doença emocional. Talvez você carrega um sentimento ruim sobre a sua família, um perdão que você precisa liberar. Nós sabemos o quão difícil é a juventude. Nós sabemos o quão difícil é passar
por essa fase. E nós não estamos aqui para julgar vocês. Pelo contrário. Porque se Jesus ele fosse julgar aquela mulher de primeira instância, ele não iria olhar e perguntar quem lhe tocou. Ele iria olhar para aquela mulher e ia dizer: ei, você não pode estar aqui. O que é que você está fazendo aqui se você é uma mulher impura? O que é que você, jovem, decidiu vir fazer nesse final de semana? Se talvez tudo que você carrega dentro do seu coração, dentro da sua mente, são pensamentos ruins, depressão, ansiedade. O Senhor ele não disse isso para aquela mulher. O Senhor ele procurou um coração que estava disposto a sim ser curado. O Senhor ele olha para aquela mulher e fala assim: você me tocou diferente. E porque você me tocou diferente, por conta da sua fé, você está curada. Então eu quero que você levante a mão. E eu quero declarar sobre a sua vida que esse final de semana você será curado e curada pela sua fé. Não é por aquilo que as pessoas dizem, não é por aquilo que as pessoas se apresentam a você, não. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E Ele está aqui, está disposto e perguntando: quem irá me tocar diferente? Porque é uma decisão, minha e sua. E eu queria que vocês repetissem comigo bem forte: de hoje, não passa. Mais forte para entrar no seu coração: de hoje, não passa. E a história dessa mulher, ela vai trazer alguns pontos importantes. Alguns pontos que a gente não pode deixar passar. Porque foi através desses pontos que nós enxergamos que aquela mulher ela foi curada. A primeira coisa, ela declarou como vocês: de hoje não passa. No versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Quantas vezes vocês já ouviram por aí: olha, Jesus ele cura, Jesus ele salva, Jesus ele liberta, Jesus mudou minha vida. Como eu disse para vocês, eu estava sentado aí há 5 anos atrás. E eu posso vir aqui e falar o meu testemunho para vocês, vocês vão dizer: olha, Jesus mudou a vida do Vinícius, Jesus salvou o casamento do Vinícius, Jesus curou ele de um vício. Mas que graça teria se vocês não tivessem a oportunidade de provar desse mesmo Deus que eu provei? Então quando essa mulher ela declara isso: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada, é porque ela sabia e ela já tinha ouvido dizer que Jesus curava. Então nesse fim de semana, vocês precisam entender que vocês vão conhecer Jesus não por aquilo que as pessoas falam, mas pelo tanto que vocês desejam. Vocês vão conhecer Jesus não por aquilo que Ele fez na minha vida ou na vida dos palestrantes que lá vão estar, mas pelo tanto que você o deseja. E desejar Jesus é necessário com que vocês entendam que precisa sim de renúncia, precisa sim de perdão. E muitas das vezes não vai ser fácil. Muitas das vezes não vai ser tão fácil quanto nós imaginamos, porque para essa mulher tocar em Jesus também não foi fácil. Ela precisou, antes de ter uma decisão, ter uma atitude. Porque a Bíblia vai dizer que era uma multidão que comprimia Jesus. Então vocês imaginam 1000 pessoas ao redor de uma. Como que você vai passar por essas 1000 pessoas até chegar e tocar no manto de Jesus? Vocês precisam ter uma atitude. Porque existem 2 coisas que nós não conseguimos controlar: o ontem e o amanhã. O ontem já passou, já foi. E o amanhã, ele pertence a Deus. Mas o que nós podemos controlar é o hoje, é o agora. E quando vocês tomaram uma atitude, quando vocês tomaram uma decisão de aceitar vir até o encontro, de aceitar vir até o culto, é como se Jesus ele olhasse e dissesse: opa, tiveram alguns jovens que tocaram em meu manto e eu senti que de mim saiu virtude. E essas pessoas que tocaram em mim, se assim elas desejarem, se assim a fé delas forem o suficiente, eu as curarei. Então nós precisamos entender que o hábito de procrastinar as coisas já é de nós, já é do ser humano. Imagina só se aquela mulher ela dissesse: deixa para amanhã,
Amanhã vai ter menos pessoas aqui no culto. Eu vou vir domingo, porque domingo é menos jovens, e aí os jovens... Imagina só. Imagina se você escolhesse deixar para o próximo encontro. Imagina só se vocês deixassem escolher o próximo culto. Porque é um hábito nosso. Você quer ver só? Quantos aqui disseram assim, ó, segunda-feira eu começo a academia? Quem já disse isso? Levanta a mão. Levanta a mão. Não mente não. Tá, não foi vocês. Quem já ouviu alguém dizendo isso? Segunda-feira eu começo a academia. Ah, agora todo mundo. Porque já é do ser humano. Já é de nós procrastinar as coisas. Mas aquela mulher, quando ela decide, ela disse, amanhã já não dá mais tempo. Talvez segunda já não dá mais tempo. Talvez esse final de semana foi aquele que o Senhor ele preparou para mim e para você. Quando Ele disse, olha, eu vou me apresentar a vocês. Quais são os seus pecados, filho, filha? Quais são os seus pecados? Qual é a doença que você carrega? Porque se assim você decidir nesse fim de semana, eu as curarei. Amém? As coisas mudam em nossa vida quando nós decidimos que o tempo é agora. Mais uma vez, de hoje não passa. Vocês estão devagar. De hoje não passa. Isso, aquela mulher, ela decidiu que aquele dia seria o dia da cura dela. E a minha pergunta para vocês é, o que vocês estão indo buscar esse final de semana? Ou talvez vocês que vieram e não vão para o encontro, o que vocês vieram buscar nessa noite? O que o Senhor ele precisa fazer para vocês? Porque nós costumamos enxergar Jesus como um gênio da lâmpada. Costumamos enxergar Jesus como um curandeiro. Eu preciso de uma cura, eu vou lá, Ele vai me curar, depois tchau, obrigado. Não. Jesus ele não quer só uma visitação. Jesus ele não quer só te visitar. Jesus ele quer habitar. A Bíblia vai dizer que o Senhor ele sente prazer em habitar em meio ao seu povo. Então, quando nós decidimos ser a habitação do Senhor, quando nós decidimos dar lugar para Ele morar, é como se Ele estivesse dizendo, olha, eu vou arrumar aqui, olha, aquilo que estava afligindo o seu coração eu vou tirar, aquela falta de perdão, sabe aquele perdão que você não consegue liberar para os seus pais, para o seu tio, talvez, não sei, nós estamos lidando com centenas de pessoas, talvez alguma de vocês foram abusadas, talvez alguns de vocês foram chateados, magoados por algum familiar de vocês e não conseguem liberar esse perdão. E quando vocês dão liberdade para que Jesus ele entre e faça a morada, é como se ele estivesse dizendo, olha, isso aqui ó, não combina comigo, então vamos pôr para fora. Isso daqui, olha, eu não compactuo com isso, vamos tirar. Porque aonde Jesus ele chega, a felicidade ela fica e a tristeza ela precisa sair. Porque sacrifício, ele gera mudança. Você quer ver só? Aquela mulher, ela sacrificou. Versículo 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? A Bíblia vai dizer que aqueles recursos daquela mulher já tinham acabado. Ela já não tinha mais recursos, ela tinha gastado tudo. Já não tinha sido suficiente. E talvez vocês chegaram aqui nessa noite dessa forma. É a última chance. Eu não tenho mais expectativa. Eu já tentei me livrar do vício e eu não consigo. Então eu estou indo de encontro a Jesus para ver o que esse cara aí que eles falam tanto pode fazer. Só que quando vocês encontram Jesus, quando vocês têm um encontro com Jesus, como essa mulher teve, com fé, com decisão, com atitude, Ele em algum momento vai olhar para vocês e vai dizer, quem me tocou? Porque eu senti que eu curei alguém. Eu senti que o vício, talvez, da bebida, da prostituição, da pornografia, foi liberto. Quem tocou em meu manto? E
E quando nós entendemos que o sacrifício, ele gera mudança, essa frase que nós estamos declarando que de hoje não passa, começa a fazer sentido. Uma mulher, quando ela está gerando um filho, não é um sacrifício para a mulher? Ela não vai sentir dor, não vai mudar o corpo dela. Só que depois desse sacrifício, depois desse tempo que ela passa de sacrifício, o que acontece quando a mulher ela ganha o neném? Gera vida. Repita comigo, vida. Então, esse fim de semana, como eu disse para vocês, o Senhor ele está buscando pessoas que vão tocar em seu manto, ao ponto dele dizer, olha, de mim saiu virtude, e foi gerado vida, e foi gerado esperança, porque quando nós geramos vida, nós entendemos que antes dessa vida ser gerada, nós éramos jovens conformados, mas nesse fim de semana, eu quero que você levante a sua mão, e eu quero que você declare, nesse fim de semana, eu serei um jovem inconformado. Declara com mais força, inconformado. Aquela mulher, ela era inconformada com a situação. Ela poderia ter desistido, ela poderia ter se entregue àquela doença, mas ela não desistiu, ela não se entregou. Então, eu não sei o que você está passando. Talvez, como eu disse, seja uma depressão, uma ansiedade, talvez seja uma falta de perdão. Então, quando você não se conforma com essa situação, quando você não aceita essa situação, o mesmo Deus que se permitiu ser tocado por aquela mulher, é como se ele estivesse passando em meio a essa igreja e dizendo, quem tocará em meu manto? Qual é o pecado, qual é o vício, qual é aquilo que eu preciso tirar de vocês? Porque a decisão vocês já tomaram, mas e a fé? Vocês estão dispostos a sacrificar mais um pouco? Vocês estão dispostos a ser gerado vida em vocês? Porque como eu disse no começo na oração, nós olhamos aqui na igreja e talvez nós enxergamos apenas jovens. Nós enxergamos apenas talvez pessoas que lá fora ninguém vai dar valor. Mas assim como o Senhor ungiu Davi, que era também um jovem, é como se o Senhor ele estivesse derramando óleo sobre vocês, para que vocês saíssem dessa igreja diferentes. Não vai precisar chegar o domingo, vocês estão sendo despertados nesse momento, para viver um final de semana magnífico com o Senhor. Vocês estão sendo despertados nesse momento, para que quando as palavras do Senhor forem lançadas na sua vida, elas achem uma terra fértil, elas achem uma terra que elas vão poder frutificar. Eu queria dizer para vocês que sim, tem solução. Sim, ainda dá tempo. Vocês podem estar pensando, olha, eu estou indo para o encontro, eu estou buscando mudar de vida, mas o meu pai e a minha mãe ficou lá em casa e não tem jeito. Sabe, Vinícius, o meu pai e a minha mãe, eles são viciados. O meu pai e minha mãe, eles me batem sem motivo. Mas eu estou aqui para te dizer que sim, ainda tem jeito. Sim, o Senhor ele ainda cura. O Senhor ele ainda liberta. A palavra vai nos dizer que ele era o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, se ele curou a vida daquela mulher, ele pode curar os seus pais. Ele pode curar as pessoas que ficaram na sua casa. Porque nós sabemos que muitos de vocês saíram de casa talvez com não. Muitos de vocês saíram de casa sabendo que quando voltassem o cenário seria de destruição. Mas eu creio em um Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou pensar. Eu creio em um Deus que a palavra diz que os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos não ouviram aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Então eu queria que vocês começassem a entender do que o Senhor ele é capaz de fazer.
do poder que o Senhor Ele tem para transformar não só a sua vida, mas a sua família. Porque você pode estar pensando, Vinícius, a minha mão já não alcança mais, já não dá mais. A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, ela tinha feito tudo o que ela podia. Ela tinha feito tudo o que ela podia. Porém, quando a nossa mão ela já não alcança mais, é aí que entra o cenário do milagre. É aí que entra o cenário da mudança, do sim de Deus. Porque quando a sua mão não alcança, é como se o Senhor dissesse, olha, a minha mão está alcançando. É como se o Senhor dissesse, olha, a minha mão está transformando, a minha mão está mudando. Ele não está interessado no que aconteceu de ontem para trás, de hoje a 2 horas atrás. Ele está preocupado com o que você vai fazer agora. Aquilo que estava ao alcance daquela mulher, ela fez. Ela foi até Jesus.